Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional vai mostrar agora um pedaço imenso do país que está sofrendo com chuvas e inundações. Em 4 estados do Nordeste, os nossos repórteres vão apresentar as situações mais graves provocadas pelas águas, como a vivida hoje em Salvador, onde 3 pessoas morreram. Um dia de caos em Salvador. Ruas alagadas, deslizamentos, árvores derrubadas. Esta atingiu um carro e 2 ônibus. Os passageiros tiveram que ser resgatados pela janela. Eu fiquei me tremendo meio que uma vara verde. Quando a gente viu, foi desabar ali com tudo, rapaz, dentro do ônibus. Na periferia foi tanta água que o trem parou. O canal de uma das principais avenidas da cidade transbordou. Estou aqui engarrafado 3 horas já. O aeroporto da capital ficou fechado durante quase toda a manhã. 14 voos foram cancelados, 8 foram desviados para outras capitais. Em 5 dias, choveu em Salvador mais de 1/3 do que estava previsto para todo o mês de maio. E o excesso de chuva acabou provocando uma tragédia. 2 casas desabaram soterrando 5 pessoas. 3 morreram e 2 foram resgatadas com vida. Desespero total. Imagine você estar dentro de casa conversando sobre um determinado assunto, daqui a pouco vem aquele mundo em cima de sua cabeça. Você sem saber o que fazer com os seus entes queridos do seu lado e vendo o barro cobrindo todo mundo. Em outro ponto da cidade, Fernanda Santos e a filha Beatriz, de 6 anos, caíram em um bueiro e foram arrastadas pela enxurrada. As 2 estão desaparecidas. Em Teresina, escolas e universidades suspenderam as aulas por causa das enchentes. E a situação é ainda pior no interior do Piauí. Em Barras, no norte do estado, a água já subiu 12 metros. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários trabalham dia e noite para socorrer as vítimas. Quase 50 mil piauienses estão desalojados ou desabrigados. 61 municípios foram atingidos pelas enchentes. 25 decretaram situação de emergência. A ajuda da Secretaria Nacional de Defesa Civil ainda não chegou. Esses alimentos estão armazenados no depósito da Conab de Recife e devem levar para 1 dia e meio para chegar até o Piauí. Em Teresina, o nível do Rio Poti continua subindo. As aulas foram suspensas por 3 dias nas escolas públicas, particulares e até em universidades. Grande parte destas águas vem de açudes que transbordaram no interior do Ceará. As árvores ali ficam na margem do rio quando ele está no nível normal. Repare o quanto a água avançou, inundando 2 avenidas e um bairro que ficam a quase 1 quilômetro daqui. Na zona norte da cidade, um dique ameaça romper. 15 mil famílias tiveram que deixar as casas na capital. No Maranhão, onde já tinha sido decretado estado de calamidade pública, o bloqueio de estradas agravou a situação dos flagelados. Várias cidades já enfrentam desabastecimento. Com as estradas interditadas ou intransitáveis, faltam frutas e verduras que antes vinham do Ceará. Tomate, pimentão, maracujá, aliás, quase todas as mercadorias. Batatinha, banana, tá faltando também. Nesta feira em Bacabal, na região central do estado, o quilo do tomate saltou de R$ 1 para R$ 6 depois das chuvas. E não tem carro aí. Quando chega um, é um absurdo. Carretas que deveriam levar combustível para o Tocantins e o Pará não saíram da distribuidora. Em virtude do que está acontecendo, é inviável para a gente carregar. Não adianta as companhias carregar se ele não tem como, não tem estrada. Em alguns postos de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, álcool e óleo diesel estão sendo racionados. A demora na liberação das rodovias provoca irritação nos caminhoneiros, que protestam todos os dias. E ninguém fala nada, não vê passar uma máquina nem nada, a gente quer ir embora, pô. As chuvas mudaram também a rotina de trabalho na Justiça do Maranhão. Audiências marcadas para esta semana foram suspensas em várias cidades no interior do estado. Em Trizidela do Vale, 80% das casas já foram abandonadas. A Defesa Civil está alugando imóveis em outros municípios para transferir as famílias. No Ceará, as águas prejudicaram 165 mil pessoas. Em 2 semanas, houve 7 mortes. 59 municípios do Ceará sofrem com as enchentes. O norte do estado é a região mais atingida pela chuva. A cidade de Granja, a 335 quilômetros de Fortaleza, está debaixo d'água.
Os prédios da Prefeitura, da Câmara Municipal e o Fórum ficaram alagados. Aqui, 11 mil pessoas foram atingidas pela cheia do rio Coreaú. Muitas estão em abrigos. Nunca pensei que passasse por esse problema. E o pior foi para conseguir tirar meus pais, que são bem velhinhos. Primeiramente, para eu poder conseguir tirar minhas coisas. Na zona rural, muitas famílias estão isoladas. Nossas estradas completamente destruídas. Nós temos 5 distritos sem acesso à sede do município. Em Santana do Acaraú, 90 casas foram destruídas. 8 mil alunos estão sem aula porque as escolas viraram alojamento. Em Ubajara, região de Serra, esta ponte ficou partida ao meio. A passagem para o outro lado da pista só a pé. Em Sobral, a maior cidade da região, o nível do rio Acaraú atingiu o ponto máximo. Está a mais de 6 metros acima do normal. A água invadiu várias ruas, encobriu uma praça. E naquele ponto ali, onde é possível ver apenas o teto, funcionava o museu da cidade. Peças do museu foram retiradas logo que o rio começou a subir. Toda a área em volta está isolada, já que a correnteza é forte e a cada chuva o nível do rio aumenta. O presidente Lula esteve hoje em 2 estados atingidos pelas inundações. No Piauí, ele sobrevoou regiões afetadas e visitou abrigos. Na volta, se reuniu com prefeitos. No Maranhão, o presidente viu do alto as cidades de Trizidela do Vale, Bacabal e Pedreiras. 140 mil pessoas sofrem os efeitos da chuva em 41 municípios maranhenses.